Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Procast, o podcast do Grupo ProScore. E hoje a gente vai falar de um tema muito curioso, mas necessário. Nós falaremos sobre o universo das fraudes e como se prevenir. E para, obviamente, descrever, explicar e aprender em conjunto aqui com vocês, né, a gente trouxe um grande especialista e um grande amigo também. Márcio Dutra, eu gostaria de introduzir esse episódio, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu background e como que você chegou nesse universo de fraudes, como que você desembocou nessa especialidade. Legal. Bom, sou Márcio Dutra, sou paulista, nasci no interior de São Paulo, mas sou mineiro de coração, morei lá por 15 anos e lá eu comecei a minha carreira de prevenção a fraudes. Também construí a minha família, né, e hoje resido aqui em São Paulo. Sou casado com a Luciana, sou pai da Clara e do Vicente, a Clara de 4 anos, Vicente de 1 ano. Trabalho com prevenção a fraudes há 17 anos, iniciei minha carreira na American Express, trabalhei também no Bradesco, trabalhei em segmentos de benefícios, trabalhei como consultor, como auditor. Atualmente eu estou na Bandeira Elo, bandeira de cartões, sou gerente de prevenção a fraudes e também sou professor e conteudista de um curso de prevenção a fraudes na Escola Eduxe, né, todos convidados aí para conhecer também, que é Prevenção a Fraudes, Conceitos e Processos. E a gente vai falar um pouco disso hoje também. Que demais! Eu já vou dar um jabá, um spoiler. Você quer saber desses conteúdos? E agora eu falo aqui também para vocês acompanharem. Você tem um perfil no Instagram que você tem trazido bastante dessas dicas, não tem? Ou fala o perfil aí, além do curso, qual que é o teu perfil para seguir? O perfil no Instagram é o marcio.s.dutra, todos convidados aí para acompanhar. Lá é um conteúdo que ele vai direto para a sociedade, para você como cidadão comum, né, o que você precisa fazer para se prevenir. Então não é um conteúdo profissional para pessoas, para profissionais de prevenção, mas sim para você, né, cidadão comum aí que está suscetível a golpes de fraudes no mercado. E que golpes, né? Porque todo dia a gente está ali exposto. Cada hora a gente tem uma nova oferta no mundo digital. O celular aí é quase que uma extensão do nosso corpo. Tudo chega num SMS, num aplicativo. A gente é impactado nas redes sociais. Mas então, para a gente começar o tema, né? A gente sabe que fraude é prejuízo, né? Eu queria que você trouxesse alguns aspectos de números globais, locais, regionais, que mostrem realmente a importância dessa contextualização da temática, né? Por que é tão significativo a gente falar sobre isso? Em números gerais, o que isso gera realmente de ônus para a economia e para nós, empresas e cidadãos. Legal. Como a minha memória sempre me trai, eu trouxe uma cola aqui para trazer os números cola exatos é comigo para vocês. mesmo, eu também adoro cola. Hoje eu tô sem a fichinha, gente. Legal. Mas assim, aqui eu tô trazendo para vocês números fechados de 2021, né, que é comumente como a gente se reporta os números aí ao redor do mundo. E a gente vai falar um pouco do custo da fraude, né? E aí numa ótica de mundo, a América Latina é quem mais, né, tem o maior número de custos de fraude ao redor do mundo, né? Então nós estamos aqui na América Latina. Então, por exemplo, quando a gente fala da América do Norte, o custo de fraude na América do Norte em todo o sistema financeiro, ele representa em torno de 10%, tá? E eu já falo um pouco mais do que é esse custo de fraude. Quando a gente olha para a Europa, o custo de fraude na região europeia é de 6%. Na Ásia e Pacífico, 9%, e aqui na América Latina, 11%, muito próximo da América do Norte. E o que a gente fala de custo de fraude? O custo de fraude é o que você investe em prevenção a fraudes enquanto instituição e aquilo que se perde de fraude ainda. Então, tanto o investimento como o prejuízo, ele compõe esse número de custo de fraude, tá? Normalmente porque, né, o prejuízo de fraude, ele faz parte do risco operacional do negócio, então ele é medido também ali como um custo. E quando a gente olha para a América Latina, e não é uma surpresa também, né, os principais tipos de fraudes que a gente tem aqui em relação ao cartão de crédito, tá? E quando a gente fala de fraudes de identidade, então quando um terceiro ele usa a identidade de uma vítima para obter um crédito, se passar por ela e cometer um golpe financeiro. Então ao redor do mundo é isso que a gente enxerga. Essa é uma pesquisa do MRC, que é o Merchant Risk Council, e ele acompanha esses números globalmente. Nossa, mas que curioso, porque assim, eu não sabia que entrava no custo
o custo de investimento à prevenção é um custo, mas na minha cabeça a gente só colocava o que perdeu dentro do pacotinho do que perdeu. E outro ponto que você trouxe, né, esse aspecto da gente estar muito próximo da América do Norte, seria porque talvez somos precursores ao uso de tecnologia, somos muito criativos, porque brasileiro é criativo, né? Eu sou vintage, que a gente é de uma geração um pouquinho que viu o processo da mudança do analógico para o digital. E óbvio, né, meios de pagamento cada vez mais estão sendo aí regulados pelo próprio Bacen, mas eu quero dizer, eu sou da época que a gente tinha o cartão no carbono e a gente tinha um cheque pré-datado. E os golpes já existiam, né? Então existia, para quem aí obviamente vai rememorar, mas para quem é mais jovem não sabe nem o que é cheque pré-datado, é um título que a gente tem como uma comparação ao papel moeda, que é um acordo entre as partes. Na minha época, e foi assim que a ProScore até nasceu no ano 2000 para prevenir esse tipo de golpe, né? Tínhamos o golpe da lavagem do cheque, né? Então, não é só lavagem de dinheiro, não. Já tinha lavagem de cheque, gente. E o pessoal usava, não sei se você conhece esse, você deve conhecer que você é especialista. No próprio papel, na cédula do cheque, raspava a impressão e colava uma nova impressão com clara de ovo. E era imperceptível. Perfeito, né? É absurdo. E aí, como que a gente tinha que usar a tecnologia cruzando os dados para falar, opa, esse banco não pertence a essa agência, esse titular não pertence a essa conta e assim sucessivamente, né? Então, falando um pouquinho sobre esse tipo, eu já dei a introdução da era analógica. Não sei se no carbono já existia, você falou do cartão de crédito. Eu vou contar da era do carbono, né? Curiosidade. Quando eu ingressei nesse mundo financeiro, eu fui atendente de contact center. Né? Foi a minha primeira posição dentro da American Express. E o que eu fazia? Eu estava do outro lado da empresa financeira, onde o estabelecimento ligava para pedir autorização. Então, no estabelecimento físico, ele fazia a ralagem do cartão no carbono. Chama ralagem, não sabia. Eu já falava só o prensado ali. Ninguém sabe por quê, né? Atualmente o cartão de crédito normalmente tem um alto relevo. Isso. Mas era porque você precisava decalcar aquele alto relevo num carbono. Ali que você tirava, então, os dados do cartão. Um xerox. Era um xerox, exatamente. E aí o estabelecimento ele ligava na central para falar, olha, eu tenho a Melissa aqui, o cartão de crédito de número tal, eu posso aprovar uma venda de R$500 para ela? Pode sim, senhor, o código de autorização é esse. E aí eu informava o número de 6 posições. E aí havia fraudes no processo do carbono, porque imaginemos que você escreveu no carbono R$500, mas você ia lá o valor era preenchido na mão, verdade. Exatamente. Aí imaginemos que você dava a via do cliente, sim. Você ficava com a outra via enquanto estabelecimento, o estabelecimento ia lá e mudava aquele 500 para R$600. Ele fazia a barriguinha do... Entendi. Ali. E aí tinha técnicas para se pegar essa fraude. Porque você olhava o verso do carbono e você não via mais a marca do decalque, você só via a escrita ali, né? Ai, que sacada! Então, poxa vida, né? Então, desde a época do carbono, tinha-se fraudes aí no mercado. Imagina, então eu vou pegar esse gancho. Esse gancho quais são as fraudes atualmente que são mais comuns de serem detectadas ou praticadas? Quando a gente olhando para o mercado de cartões, onde eu tenho maior especialidade, as fraudes no mundo digital são as mais comuns. Né? Então, as transações em e-commerces, né, são as mais comuns em volume de fraude. Né? Então, você tem a possibilidade do fraudador descobrir a sequência lógica de um número de cartão, do código de segurança, da data de validade, que são os famosos ataques de força bruta, que acontecem muito no ambiente de tecnologia, mas acontece também nos meios de pagamento. Mas essa não é a fraude que eu chamo de mais dolorida para a sociedade. Né? As fraudes sociais, elas são mais dolorosas, porque elas usam da confiança da pessoa, né, para cometer aquele golpe. Então, quando você é induzido a digitar os dados do seu cartão em um portal que é fraudulento, porque apareceu uma oferta, né, indispensável, irrecusável, quando você é induzido a fazer um Pix, achando que está fazendo para um familiar que está numa situação financeira, e na verdade aquilo é uma fraude, essa é uma fraude mais dolorosa, porque ela usa da confiança da vítima, e não de uma fragilidade do sistema financeiro. E até uma curiosidade que a gente pode detalhar mais para frente, né? Normalmente essa é uma das fraudes não reembolsáveis. Vai ter essa pergunta, então segura aí, então, mas
Mas isso é bastante interessante. Então, as fraudes sociais, elas são as mais críticas, né, que envolvem engenharia social. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Até neuromarketing, né? Porque você detecta comportamentos humanos para pegar os pontos frágeis e, em cima disso, hackear o sistema. Exatamente. E usar ali a chantagem psicológica e emocional, né? Perfeito. Porque, realmente, numa situação de emergência, eu nunca sofri esse tipo de golpe, mas a minha foto, por exemplo, meu WhatsApp já foi clonado e etc. Sim. Aquelas histórias que a gente fala, olha, mudei o telefone, mas não mudei nada. Vai lá no meu perfil do Instagram que eu ensino como detectar isso, tá bom, pessoal? Muito bom, isso aí, vamos colocar aí os duplos fatores e tudo mais, mas isso é super importante, porque realmente a gente está falando, nós, quanto mais jovens somos, nascemos multitelas, já nascemos digitais, com uma mentalidade mais focada e orientada a tudo que ao nosso redor a gente é encharcado. Por outro lado, os nossos pais, os nossos avós, eles vão na linha da confiança. Imagina, é a foto da minha neta, é a foto da minha filha. Ou quando na hora do desespero liga, passa um pix que eu acabei de sequestrar, né? Exatamente. E a pessoa até acha que é a voz do filho, né? Então é muito triste mesmo. A razão vai embora e fica o sentimento, né? E o sentimento do ser humano, ele é voluntarioso. Ele está disponível para ajudar, né? E aí é quando o fraudador faz uso dessa condição humana para ter vantagens financeiras, né? E é muito triste, a gente já viu situações assim terríveis. Estava lidando com um caso de um amigo pessoal recentemente, que o sogro dele transferiu quase R$500 mil. Meu Jesus. A reserva de uma vida, foi embora, achando que era a filha que precisava de uma ajuda para comprar um apartamento. E, na verdade, era uma fraude e foi-se embora a reserva de uma vida e o trabalho dessa pessoa. Entendi. E aí, quando você diz de prejuízos, esse a gente fala que são os mais dolorosos, né? Mas de prejuízos aí de sistema, tá? O que a gente costuma ver, por exemplo? Existe um phishing dentro do sistema para clonar o cartão? O que é esse paralelismo? Para você citar alguns exemplos para mim e para os ouvintes. Eu vou segurar a sua pergunta. Vai, tá bom. Legal. Quando a gente olha, né, falando do custo da fraude, essa pergunta é super importante, mas é bom que vocês tenham a dimensão do todo. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a Serasa estima que no ano passado as empresas investiram em torno de 27 bilhões para prevenir fraudes, né, aqui no Brasil. E quando a gente olha numa avaliação da Febraban, né, estima-se que o Brasil no ano passado perdeu em torno de 25,7 bilhões de fraudes. Então, quando a gente soma isso, a gente está falando de um pouco mais de 50 bi, né? E se a gente olha para o nosso PIB do ano passado, que foi de 8,7 tri, isso representa mais de 0,5% do PIB, que é um custo de fraude aqui para o nosso negócio. Né? Então, é gigante. Falando só de sistema financeiro, não estou nem falando de fraudes em seguros, outros tipos de fraudes que existem. E aí o mais interessante, né, que eu falei, poxa, esse número é representativo, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. O PIB do Suriname é de 43 bi, então a nossa fraude, o nosso custo de fraude no Brasil é maior que o Suriname. É 10 bilhões acima do PIB de um país. Né, isso é super interessante. E aí, para a gente entrar nos tipos de fraudes, né, e te contar um pouco mais, a IBM fez uma pesquisa no ano passado também que ela disse que pelo menos 31% das pessoas no Brasil sofreram algum tipo de golpe em 2021. Mas é muito 31%? É muito. Caramba! Então a cada... Estamos quase ali com os desbancarizados, né? Exatamente. É isso. Tem uma parcela muito grande. E aí, né, a gente vê o quanto aqui no Brasil a gente tem um território propício aí para esse tipo de problema, né? E o quanto é necessário também esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui hoje. Exato. E na formação de profissionais também para atuarem nesse mercado que a gente literalmente tem um apagão de profissionais. É isso. E porque justamente eu sinto... Você falou um ponto que é muito curioso para mim, porque a gente fala tanto de tecnologia, e tecnologia é muito amplo, né, Má? A gente fala de tecnologia para desenvolver um software, desenvolver um sistema. A gente fala de tecnologia para infraestrutura. Agora a gente tem a tecnologia para segurança de informação, justamente para andar em comunhão aí com a LGPD, que é super importante, mas já existia um movimento. A LGPD é só por uma questão de proteção de dados pessoais.
mas já existia todo um movimento de segurança da informação desde o Marco Civil da Internet. Então, nesse sentido, são vários especialistas que a gente fala de tecnologia. E hoje, falar de um especialista de fraude tem que ter conhecimento tecnológico, não tem jeito. Como eu falo que um especialista de crédito tem que ter conhecimento tecnológico. Por quê? Porque tudo passa pela oferta eletrônica, digital. E aí você disse, não, a gente tem vários golpes modernos, você citou a própria IBM e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho da nossa área aqui de expertise também, né, como ProScore. Obviamente, maior problema de vazamento de dados ou de fraude mesmo acontece no ser humano, na intenção do ser humano. E se é um funcionário de uma empresa, um funcionário mal intencionado, que mesmo assinando um código de ética, sabendo que ele vai ter penalização, etc., ele vai lá e corre o risco. Ou o contrário também, né? Um garçom de um restaurante, Exatamente. um fretista de um posto de gasolina, que acaba usando aquilo como uma oportunidade, infelizmente, de fazer algo ilícito. Então, pensando nisso, eu queria que você citasse mais alguns exemplos, mas você, pessoalmente, já sofreu algum golpe, alguma fraude? Se quiser e ficar à vontade para compartilhar. Eu vou citar depois o meu, mas assim, eu tive já uma experiência na época analógica com o meu talonário de cheque, que foi roubado. A minha bolsa foi roubada e eu sofri também com isso. Então, aí a gente vai fazendo esse paralelismo, porque, graças a Deus, eu nunca tive cartão clonado, mas sim, muitas vezes já me ligaram, olha, sua filha foi sequestrada. Eu não tenho filhos, então para mim falava, né? Exatamente. Então vamos lá. Legal. Quando eu morava lá em Minas ainda, funcionário da Amex, saí para almoçar com os amigos num restaurante, né, que não era comum para nós, aquele restaurante, e de repente vem a surpresa, né? Começaram a aparecer transações do meu cartão tinha sido clonado. E aí, como a gente trabalhava na área, né, outros colegas tiveram cartão clonado também, a gente conseguiu descobrir qual era o ponto de compromisso, né? Aonde aconteceu essa fraude. E pior que ele errou, o golpista, ainda foi na causa raiz ali. Mas a gente conseguiu descobrir, e normalmente o estabelecimento em si, ele não tem, né, ele não tem um conluio com a fraude. Às vezes é um funcionário mesmo que está ali dentro. Então o proprietário ele não tem um relacionamento direto com aquilo. E aí você precisa encontrar a melhor forma possível, né, de manter a parceria com o estabelecimento comercial, que ele é super importante dentro desse arranjo de pagamento, né? Mas como que você resolve essa questão de conluio, como que você garante e ajuda ali o dono do estabelecimento a contratar melhor, conhecer melhor quem é o funcionário que ele coloca para trabalhar, como que ele garante os processos no dia a dia para evitar, né, que ele participe de forma direta em fraudes. Hoje em dia a clonagem de cartão é muito demodê, né? Já tá velha isso. Já tá no passado, mas ainda, né, como você bem colocou, o agente humano é o principal vetor ali de fraude. E aí, até para contar um pouco de história aqui, tinha um historiador, né, americano, Donald Creasy, que ele não entendia muito bem por que as pessoas cometiam golpes. E aí ele começou a pesquisar e a entrevistar essas pessoas lá nos Estados Unidos que eram presas por crimes de estelionato. E aí ele desenvolveu uma teoria que é muito conhecida hoje em dia, né, que a gente chama do triângulo da fraude. E o que ele descobriu? Que aquela pessoa que nunca tinha cometido nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de fraude, ele passava por 3 itens desse triângulo. O fraudador já contumaz, não mais, né? Mas o que ele explicava? Que normalmente a pessoa ela passa pela pressão. É o primeiro item do triângulo. O que é a pressão? Quando ele está vivendo uma questão financeira em casa e ele, está faltando alimento para os filhos, né? Pode ser algum tipo de pressão social, aquela pessoa ela tem vontade de ter um bem que ela não tem condições financeiras para ter um tênis legal, ter alguma coisa interessante e ela tem uma pressão social. Ela pode ser aliciada, ela pode ser chantageada, então cada cidadão é suscetível a algum tipo de pressão, né? E aí ele fala que esse é o primeiro item. E a pressão ela não faz do cidadão um fraudador, né? Nós sofremos pressões diversas ao longo da nossa vida, né? Mas aí, uma parcela dessas pessoas, eles evoluem para o segundo passo, que é a racionalização. De como? Ele começa a pensar em como, então,
suprir aquela pressão que ele vive. E começa a negar a possibilidade ou que aquilo seja algo de fato ilícito. Né? Ele passa por um processo de negação também e começa a racionalizar os benefícios de se cometer um golpe. E aí uma parcela de quem saiu da pressão, passou pela racionalização, ele chega na oportunidade. Aí ele já relativizou as consequências. Ele já relativizou, e aí quando ele encontra uma brecha sistêmica, um processo falho, uma forma de fazer algo, ou ele aprende dentro de um grupo hacker como ele pode fazer alguma coisa, ele vai lá e de fato executa, né? E aí, às vezes, né, quando eu conto essa historinha, todo mundo fala em coro, né? Que a oportunidade ela faz, então... O ladrão. Exatamente. Mas eu prefiro muito a frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala, né? Que a oportunidade não faz o ladrão, ela apenas o revela, né? O ladrão ele se tornou quando ele racionaliza, né? Verdade. E que ele nega que aquilo é algo errado. Então, só repaginando aqui, recapitulando. Pressão, aí ele relativiza através da racionalização e a oportunidade. Exatamente. Caramba. Agora, o fraudador já contumaz, ele já não passa mais pela pressão e racionalização. Já virou um hábito. Explora oportunidades, né? Ele já vai pro terceiro ponto. Ele já está no terceiro ponto como estado natural da vida dele. O papo tá ótimo, a gente só tá no meio da conversa, já tenho aqui mais um monte de pergunta para fazer. E eu queria abordar um pouquinho do que você disse agora há pouco sobre essa história do estabelecimento, né? Do relacionamento que a bandeira e tudo, né? O adquirente, subadquirente tem que ter um estabelecimento e o dono desconhece, acaba sendo sinalizado e descobre que tem ali um funcionário, um colaborador, um terceiro usando da oportunidade para fazer realmente ali os golpes, né? Uma coisa que eu tenho uma curiosidade, acredito que a audiência também tem. Nessa área de prevenção, pessoas são presas efetivamente? Vai com polícia, vai com delegado, vai com sirene, como é que é? Não, legal, essa pergunta é muito boa, né? Primeiro, você é advogada, né? E a gente tem lá no nosso... Eu não sou advogada. Você não é advogada? Não sou, mas ó, vou te falar, me conta. Poderia me passar, porque todo mundo acha isso, você acredita? Que legal. Eu faço parte de vários grupos de tecnologia, o pessoal fala, nossa, advogada Melissa, eu falei, gente, não sou administradora, mas convivo com muitos advogados, então posso ter um trejeito ali. Ah, que legal. Mas quando a gente fala então, do nosso Código Penal, a gente tem o artigo 171, que é o artigo onde você configura esse tipo de crime de estelionato, e ele prevê 5 anos de prisão, né, 5 anos de reclusão ali, caso aquela pessoa seja julgada e condenada. Mas é só para quando pega em flagrante ou não? Não. O que acontece? A gente, de forma bastante generalista, estelionatários podem ser presos em flagrante delito. Então ele está cometendo um golpe, ele pode ser preso. Né? E sendo preso, estelionato normalmente é um crime de baixa periculosidade. Não é um crime hediondo, não é considerado. Então, aquela pessoa presa em flagrante delito tem ali, né, o fato acontecendo, mas ela pode responder por aquele crime em liberdade. Então, no mesmo dia ou no dia seguinte, acontece uma audiência de custódia e normalmente o juiz ele coloca aquela pessoa em liberdade para ela responder pelo crime em liberdade. E aí o processo ele pode correr aí, né, por 1, 2 anos. A pessoa só é indiciada e fica Exatamente. ali, tá? E aí ela sendo condenada, ela pode então cumprir ali até 5 anos de reclusão por aquele crime cometido. Uma outra forma também é quando existe um movimento de fraude muito grande, né, existem ataques de fraudes, aquela fraude é denunciada às autoridades, então instituições podem denunciar as fraudes às autoridades. Autoridades policiais? Policiais. Tá. E aí inicia um processo de investigação, e aí você pode ter aí as quadrilhas sendo desmanteladas, né, que a gente vê na TV. Isso. Super legal e tal, né? Super legal, só que não, mas e aí aquelas quadrilhas são descobertas, então a prisão ela pode acontecer pelo flagrante delito ou a partir de uma investigação de um crime denunciado que a polícia vai chegar até aquela quadrilha de alguma maneira, né? E aí o trâmite é o mesmo, né? Essa pessoa ou quadrilha, se são primários, podem responder em liberdade, se não, o juiz decide se eles ficam presos ali para responder, né, em regime fechado. E aí, pós-processo, pós-condenação, pode ser que eles fiquem presos, né? Então as pessoas vão presas sim, né? Você já presenciou isso?
Eu já estive como representante né, de empresas quando a curiosidade. Quando acontece prisão. Então, é muito comum. Né? Eu vou contar um pouco de como as instituições montam as suas áreas de prevenção. Normalmente você tem ali o que a gente chama de prevenção, que são os times né, que cuidam do dia a dia, como você faz as suas prevenções estratégicas, como você faz prevenção tática. Você tem uma área que cuida de detecção de fraudes, então, olha, o time de prevenção atuou, mas eventualmente alguma fraude ainda aconteceu, então como você detecta e remedia aquela fraude. Você tem um time, então, de recuperação. Aquela fraude que aconteceu, ela é recuperável? Parte dessa fraude é recuperável? Né? Por exemplo, quando uma instituição faz uma venda, ela apura receita em cima daquela venda, naturalmente. Né? E se ela apura receita, ela recolhe impostos. E quando acontece uma fraude em cima de uma venda, então não foi uma venda, foi uma fraude, né? Você pode pedir restituição ou dedução daquele imposto recolhido. Então é uma forma de se recuperar parte do prejuízo, né? Então o time de recuperação atua nisso. E algumas instituições têm áreas de inteligência e repressão. Ah, essas pessoas trabalham lá prendendo o bandido lá na ponta? Não, isso não acontece, né? Mas é o time que é responsável por reunir os elementos, né? Entender que ali é uma concentração e aí ele oferece uma denúncia junto à autoridade policial, Polícia Civil, Polícia Federal, em caso de bancos públicos, com todas as evidências, e a autoridade policial tem o papel de conduzir a investigação e fazer esse trabalho. Então, as áreas atuam sim, e aí quando acontece, né, olha, prendemos uma quadrilha que estava cometendo fraudes de tal natureza e a sua instituição é uma das vítimas. A empresa, ela pede para alguém ser representante da companhia, né, naquele caso. E eu já fui representante, então, em vários processos criminais, né? Desse time de repressão aí. Exatamente. Então você vai para dizer, olha, de fato houve fraude mesmo, tá aqui o prejuízo, você ajuda a materializar, reunir as provas ali para aquele processo ser o mais robusto possível, né? E, enfim, ter uma boa apreciação do julgador. Para ter sucesso até, né? Exatamente. Nossa, e você falou uma coisa, né? Então, dentro desses 3 times, e a gente está falando vou colocar o guarda-chuva, Exato. prevenção, mas a gente tem o time aí da rotina, o time mais técnico e esse, né, da análise evidencial, Exatamente. né? Existe uma biblioteca de golpes detectados, que foi o que você disse. Não, a gente já viu vários tipos, mas ainda aqui, passou aqui no rodapé que a gente não percebeu. Como que vocês catalogam ou procedimentam? Como que é isso? Curiosidade, gente, total. Podem existir vários tipos de fraudes, tá? Então, olha, você pode ter fraude de cartão na internet, autofraude, fraude de identidade, autofraude, fraude de Pix, mas é possível dar uma sintetizada e uma resumida nisso. Então, basicamente, você tem os crimes de identidade, que é quando o fraudador ele se passa por uma vítima, que é quando a gente fala dos onboardings. Isso. Né? Então, assim, olha, a instituição, quando ela vai ofertar um produto de crédito para uma pessoa que ainda não é cliente, esse cliente ele passa por um processo de onboarding, ele passa por uma jornada de aquisição. Sim. E a instituição ela tem por objetivo garantir que aquela pessoa é quem ela diz ser. Né? Então, temos as fraudes de identidades, que aí tem nomes bonitos, né? A gente pode chamar de falsidade ideológica, isso que fraude de subscrição ou fraude application, tem um monte de nome bonito para isso, mas é fraude de identidade. A gente tem um outro bloco, que são as fraudes que acontecem nos processos de autenticação. Então, olha, uma pessoa ela já é cliente de uma instituição e o fraudador tenta se passar por ela. E a instituição, então, nesse processo, ela tem por objetivo descobrir se aquele cliente é quem ele conhece. Sim. É o cliente dele mesmo. Né? Então a gente está falando dos logins em aplicativos, as biometrias faciais, quando você vai presencialmente numa agência ou num estabelecimento. Prova de vida. Você me traz seu documento, né? É uma forma de você garantir que aquele cliente é o teu cliente mesmo. Sim. Né? E você tem as fraudes transacionais, que você precisa garantir a legitimidade de uma transação. E aí? Quem está fazendo aquela transação é o seu cliente mesmo ou é um terceiro? Então a gente consegue sintetizar aqui nesses 3 grandes blocos, né? E aí você tem muitas variações. E o profissional de prevenção a fraudes, hoje a gente está na era da tecnologia, né? Existe tecnologia para tudo, tem
solução para monitoramento de dispositivo móvel, tem biometria facial, tem biometria de finger, que a gente estava vendo na Febraban-Tech essa semana. Então, tem inúmeras tecnologias. Mas o que eu digo, que diferencia o profissional de prevenção a fraudes, é que esse cara tem que ser um cara bom de processos. Porque assim, a fraude ela está na jornada. E aí quando você entende como uma companhia vai entregar uma jornada para o mercado, olha, então nessa companhia a gente faz um onboarding presencial numa agência, eu faço onboarding digital num dispositivo móvel, eu faço também via internet banking, e eu posso ter um pastinha, um agente terceiro que vai fazer captação de um produto financeiro. Bom, você tem aí algumas jornadas diferentes. Então você precisa entender aquele processo, mapear os riscos daquele processo, e aí você adiciona mitigadores para esse risco, que pode ser mudança de processo, extinção do processo, adição de tecnologia, né? Então a tecnologia ela vem para mitigar os riscos dos processos. Então, ou treinamento de pessoal. Treinamento de pessoas. Então a tecnologia ela é um acessório importante, mas ela por si só ela não resolve os problemas de fraudes, né? Não, você arrasou, você sintetizou tudo, você falou do pastinha, gente. Antigo, né? Mas o pastinha é isso também, né? E a gente volta no agente humano, né? Porque Exatamente. ele mesmo sabe o processo da empresa, passa naquela triangulação que você já explicou, usa aquilo como uma oportunidade e no onboarding é a mesma coisa, né? A gente pode fazer aqui um paralelismo para as mesas de análise, que hoje eu digo que todo o processo de análise, ele não é só análise de crédito, isso é um meio. Sim. A gente começa com a prevenção antifraude, vai para processos de elegibilidade, para depois passar no crédito, entender esse risco e aí liberar. E é uma questão de conhecimento do processo, da metodologia. Esse cliente veio por onde? Veio por uma rede social? Ele veio pela minha plataforma direta? Ele veio por uma propaganda que eu fiz impulsionada? Então você começa um convite, pré-convite, a gente começa a entender também que todo motor de decisão tem que estar com os mitigadores plegados para isso, Exatamente. Né? E a gente encontra no mercado aí, né, profissionais defensores de processos totalmente automatizados, tem outros que defendem os processos mais humanos, né, porque não confiam tanto na tecnologia. E eu digo que depende, né? O mesmo remédio ele não é bom para doenças diferentes, né? Então você tem que entender qual é a dor que você quer sanar para você atuar da melhor forma. Então assim, se você está falando de um banco digital, normalmente você tem um cliente que ele já é digitalizado, né? Um cliente que tem uma facilidade ali com o dispositivo móvel, ele não espera ter um contato humano, telefônico, então você já consegue proporcionar também uma jornada tecnológica para aquela pessoa. Quando você fala de uma pessoa que está buscando um banco tradicional, né, o primeiro acesso a crédito, a sua primeira bancarização, às vezes ele também não tem uma experiência digital muito comum no dia a dia dele. Então, ele não vai viver uma jornada boa, ele não vai ter uma experiência boa se todo aquele processo for tecnológico. E aí você entra com os agentes humanos, né, para gerir esse processo, com as mesas de análises humanas, com as checagens, né? Então, tudo depende. E até agora eu vou, antes de ir para a próxima pergunta, vou fazer mais um desdobramento, que você vê, né? A gente vem rememorando várias coisas, né? E a experiência ao longo de toda a nossa jornada profissional, você vai também aqui na sua mente criando outras conexões e outras sinapses até para criar produtos. Sim. Aqui na ProScore a gente tem solução para todo o ciclo de negócio. Mas o meu ponto é, né? Existe uma concentração, por exemplo, de golpes em faixa etária? Você disse que, puxa, a pessoa ela precisa ser boa em procedimentar, em conhecer o workflow, né? Isso aí. Mas, voltando, porque a gente ainda vive no mundo híbrido, tem, obviamente, pessoas aí mais da senioridade que estão mais no urbano, no Sim. dia a dia, e os jovens que estão 100% digital e que muitas vezes na inocência, porque já nasceu com a confiança da multitela, já vai. Hoje você percebe que existe uma concentração? Não, hoje o problema mais é no digital do que realmente numa faixa etária mais... Eu acho que do ponto de vista de capilaridade, o problema é maior no digital.
E não porque os aplicativos, não porque as tecnologias digitais são frágeis, mas eu digo da transação digital em si. Né? Então, quando a gente olha hoje para o nosso sistema de e-commerce, os sistemas de pagamentos digitais, você tem uma página com um produto sendo vendido, um serviço, né? E se o fraudador ele tem um meio de pagamento ali de uma vítima, às vezes ele consegue concluir aquele pagamento. Então, essa fraude é uma fraude mais escalável. Né? Mas a gente também tem diversos problemas quando a gente volta na questão da fraude social, né? Na engenharia social, que você vê aí valores gigantes, né? sendo usados em fraudes contra aposentados, né? Dentro dos nossos sistemas de benefícios, né? Contra as pessoas, o pessoa física direto ali nos golpes que acontecem via aplicativos de mensagens. Ou até no caixa eletrônico. No caixa eletrônico. Então, assim, de fato, o Brasil é um ambiente muito criativo para fraudes, né? A gente brinca que o Brasil e México é muito criativo para fraudes. E quando a gente vai para mercados internacionais, né, em eventos, né? Um profissional de prevenção a fraudes já vê um brasileiro e fala: me conta um pouco mais do Brasil. O que está acontecendo atualmente lá? Já me antecipa, né? Já antecipa, porque tudo nasce por aqui, né? Brasil e México são os inovadores em fraudes no mundo aí. Nossa, porque essa era uma pergunta que eu ia te fazer também. E olhando por essa ótica de perda, porque isso é perda, é prejuízo, depois até lembrei agora de um golpe que eu sofri também. Você falou de aplicativo de comida. Antes de eu continuar, vou comentar isso. Olha, eu trabalho com tecnologia há trilhões de anos, né? Tô sempre antenada, né? Estou no mercado brasileiro, escuto de clientes o tempo todo, enfim, o que está acontecendo. Mas eu sofri dentro de um aplicativo de comida e, assim, aquelas coincidências, você fala, não é possível. Mesmo que você saiba de tudo, o que aconteceu? Eu pedi de um restaurante que eu sempre peço, conhecido, e tudo bem. Pedi pelo aplicativo. Estou escolada que não se paga nada fora do aplicativo. No momento da entrega. Exato. E aconteceu fatidicamente, assim, foi, como eu falo, uma coincidência, porque o nome da pessoa que é do restaurante me ligou, e eu não tenho o telefone dessa pessoa, mas eu sei porque eu ligava no delivery, né? Ligou falando, tive um problema com o motoboy, e tarará, e olha, se você puder me ajudar, porque o sistema não tá passando. O nome da pessoa, a pessoa justifica, engenharia social. A pessoa pegou, aí chega o bendito motoboy, suado, e aí já tem até o quê? Não é teatro, né? Isso que eu ia falar, já tem um quê do ator ali, oficina da Globo. E chegou que eu fui socorrer o motoboy que caiu, e que isso, e que aquilo, e a sacola de entrega realmente estatelada, sabe? Você fala, gente, vou ajudar, exatamente. E passou, aí vem, né, a maquininha amarelinha, para não citar nomes, fui pôr na amarelinha, falei, nossa, não, vou pagar. E era uma coisa pouca, mas aí virou 10 vezes mais. Então é um problema mesmo, tá vendo? E caí para ajudar a pessoa do estabelecimento que eu conhecia. E essa é de fato, né, um tipo de fraude muito doloroso, porque o fraudador ele usa da sua confiança. Exato. Isso é muito ruim, quando a gente fala assim, poxa vida, ele usou da minha confiança aqui, isso dói, né? Dói na alma. E dói, eu vou te falar que doeu em mim, no bolso, doeu, porque depois que aconteceu, pus a senha, né? Como que você recupera? Não recupera, né? A gente vai voltar nesses itens do que é recuperável. Mas, então, não recuperei o dinheiro e me senti, além de uma pateta impotente, eu me senti realmente burra. Então, a dor, ela doeu financeiramente, mas ela doeu fisicamente em mim, que me cobrei muito uma posição, meu Deus, eu aconselho, eu palestro sobre isso. Como que você... Mas aí você vai juntando, né? Sentei com o marido e conheci, eu falei, gente, mas... Não, mas era o nome, a pessoa ligou da mesma região, aconteceu perto da sua casa. Sabe, na hora eu não racionalizei. Né? Eu não fui o fraudador que passou pela racionalização. Eu fui ali e fiquei na emoção. Então, voltando nesse ponto, quem perde dinheiro, né? Eu perdi. Mas quem perde dinheiro com as fraudes? É só a pessoa fraudada?
Como que é esse ecossistema de perdas? A sociedade perde. É lógico, né? O que acontece? Assim, vou abrir um pouco a cabeça de vocês nesse assunto. Uma instituição, quando ela decide vender pela internet, vender por aplicativo, uma instituição financeira, quando decide dar crédito, quando ela decide, né, ter clientes que vão usar seus produtos financeiros, né, de maneira geral, você precifica o produto. Você precisa ter uma rentabilidade por trás daquilo. E o risco de crédito e o risco de fraude, ele está normalmente no preço do produto. Então, quando a gente tem muita fraude, naturalmente a gente tem um produto mais caro. O cidadão paga mais. Quando ele compra um produto, o risco dessa caneca aqui, né, da compra dessa caneca, já está embutido no preço. Então, quando a gente fala que a gente investe 11%, o custo da fraude é 11% na América Latina, 11% daquilo que a gente está comprando já está no preço. Está no preço. E aí, junta com a inadimplência, aumenta mais um pouco, porque a gente fala também do risco do custo de crédito. Exato. Exatamente. Então, a sociedade perde aqui. E há diversos estudos, e não trouxe a fonte aqui, mas que demonstram que as fraudes financeiras são braços do crime organizado, né? Que você tem ligação então, com o tráfico humano, com o tráfico de drogas e tudo mais. Evasão, né? de divisas. Invasão de divisas. E aí, quando a gente fala de crime organizado, a gente tem um tema de segurança pública, né? Que o Estado, então, ele precisa recolher mais impostos para deixar, né, a sociedade mais segura. E aí a gente paga também nos impostos, né? E como o Estado é ineficiente na segurança pública, a gente acaba investindo na segurança privada. Então, se a gente olha esse contexto, né, de perdas por crimes e golpes de maneira geral, a sociedade perde em todos os pontos da cadeia. Perde na compra do produto que ele é mais caro, ele perde nos impostos porque o governo precisa investir mais para conter o crime organizado, o Estado é ineficiente, a gente investe em segurança pública, colocando em segurança privada, colocando cerca elétrica, blindando o carro, pagando seguro. Então, você tem que elevar a barreira, né? Exatamente. Então, é caro para se viver quando a gente fala, né, dos riscos que a gente tem. E esse é um problema gigante, né? E sistêmico, né? Sistêmico. Exatamente. Tem um ciclo vicioso. Nossa, eu ia falar isso. Que é difícil romper essa cadeia. Nossa. E é tão, assim, a gente que trabalha sempre do outro lado da mesa, né? A tecnologia, ela evolui tanto para quem quer se prevenir, para quem quer automatizar e evoluir, mas também ela evolui para os criativos brasileiros, mexicanos e todos aí, né? Porque tá dos dois lados o acesso. Hoje, se você dá um Google e efetivamente vê o YouTube, tem tanto conteúdo do Márcio ajudando a se prevenir, como vai ter conteúdo de como hackear a bandeira 1, como hackear a maquininha 2, como assaltar o carro. Gente, tá aí, né? A distância de um clique você tem acesso a tudo. Aí a gente falou muito de perda. Hoje, existem meios de recuperar? Você, quando estava explicando sobre eu vou colocar aqui o fluxo organizacional da área de prevenção, né, dentro desse último step aí, que é a de denúncias, existe meios de recuperar? Existe prazo? Como que isso acontece? Por exemplo, eu detectei uma fraude hoje. Isso vale fazer uma denúncia até quanto tempo? O quanto disso eu consigo recuperar? Legal. Quando a gente tem o que a gente chama de arranjos de pagamento, né? Então, por exemplo, o Pix é um arranjo de pagamento. Sim. Ele tem ali um mecanismo, né? Tem ali instruções de como ele deve funcionar. Quando a gente fala de cartões de crédito e de débito, as bandeiras são responsáveis pelos arranjos de pagamento. Né? Então, a Visa tem a sua, a Master, a Elo, tem as bandeiras internacionais também que regem o arranjo. E o que é reger o arranjo? É também definir responsabilidades. Então a bandeira ela vai lá e declara, por exemplo, olha, nessa situação o responsável é o emissor, que seria o banco. Né? Nessa outra situação o responsável é o credenciador, nessa outra o estabelecimento e por aí vai. Então você tem essa declaração de responsabilidades. Tá. Então quando acontece algum tipo de crime, a gente vai lá no dicionário de responsabilidades e fala, bom, essa fraude aqui é de responsabilidade de quem? E aí você tem ali os desdobramentos de quem fica com aquele prejuízo. Entendi. Tá? Normalmente o que é recuperável é quando você tem condição de fazer uma recuperação fiscal, né? Como eu mencionei, né? Se você apurou uma receita em cima de uma venda que na verdade ela foi uma fraude, você tem condições legais de fazer uma recuperação fiscal, que é importante. Seria uma compensação tributária. É uma compensação tributária. Tá bom. Né? É uma compensação
uma compensação tributária. Uma outra forma é se você conseguir ainda rastrear aquele dinheiro e conseguir fazer o bloqueio, né, que é muito comum. Olha, fiz um Pix, descobri que era uma fraude e fiz um Pix para o banco XPTO. Né, se você conseguir ir até lá, né, através de relacionamento, né, hoje as instituições aqui, as associações, né, a BEX, FEBRABAN, nos proporciona canais abertos com áreas de prevenção à fraude de outras instituições, e aquele dinheiro ainda estiver lá, existem mecanismos para você pedir um bloqueio de forma legal e pedir a repatriação daquele saldo. Mas é bem difícil, né? Você tem uma dispersão muito rápida desses recursos quando eles são transferidos. Exato. Porque você vai, às vezes, dentro desse tracking, você chega até um ponto que é um laranja que já sacou o dinheiro. Você chega no saque e aí sacou o dinheiro e perde. Já perdeu. Já foi. Entendi. Exatamente. E você falou do dicionário, né? Por isso que é importante essa história do caderninho das lições aprendidas. A gente realmente, às vezes, só vai colocando novos nomes para golpes antigos que se modernizaram, né? Bacana. O que você falou também nessa questão da compensação tributária ou até alguns bancos, né, jogar prejuízo. Hoje você não acha que existiria mais espaço, talvez, para... Olha, eu já íntima. Para colaboração e cooperação do ecossistema como um todo, já que todo mundo perde? Sim. Sei lá, a gente tem aí, olhando para o mercado de crédito, centrais de risco, né? O que você faz para empresas de fomento mercantil, o que você cria para o ecossistema financeiro. E eu vejo muito essa dança. Vamos criar uma base de fraudadores. Tem empresas que estão fazendo isso individualmente, mas não deveria ter talvez algum ensaio maior, e aí até se tiver você já me atualiza, anonimizado, que não se expõe no sentido de, olha, eu tô pondo um dedo acusatório, não quero expor a minha marca da empresa e tudo mais, mas para ajudar a conter, não sei, de repente regiões, como que você enxerga isso? Porque hoje, falando como ProScore, tem os produtos de background check, você disse Sim. bem, que estão vinculados já a quadrilhas criminosas. Então você já vê lista de Interpol, lista de FBI, se são pessoas expostas politicamente, porque pode estar usando o nome de alguém que é um político conhecido e etc. A gente tem tudo isso aqui. Mas o transacional é um desafio. Sim. E como catalogar, né, as faces que mais são usadas, etc. Exatamente. Olha, eu acho que essa é a máxima assim, que a gente tem discutido na maioria dos fóruns. Né? Em março eu estava em Las Vegas, no MRC, e o pleito lá, né, de todo mundo era como a gente tem um negócio mais colaborativo. Então o pedido era colaboratividade. Mas aí você esbarra numa série de complexidades. Né? Bom, e aí, essa base com essa marcação, e aí, era fraude mesmo? Ou foi um problema de marcação? Foi um golpe de crédito? Né? E você pode prejudicar alguém que é inocente. Você pode prejudicar alguém que é inocente. Como que você compartilha isso mantendo um sigilo, né, e não prejudicando pessoas que são de fato idôneas? Né? Então tem uma série de discussões, né, nesse âmbito que é difícil resolver. Né? Mas a gente tem um bom exemplo aqui no Brasil. A gente tem o Pix, que é um arranjo moderno de pagamento, né? E o Banco Central, até para parabenizar, né, fez um belíssimo trabalho com o DICT, que ele faz a centralização das chaves de pagamento. E hoje você tem, né, um conceito reputacional dentro do Pix. Está fora do mundo que eu trabalho, né, que eu trabalho em arranjo de cartões, mas lá as instituições financeiras conseguem ter acesso a quando foi criada aquela chave de Pix, quem é o titular, há quanto tempo, qual o volume de transações que aquela chave já fez, qual o histórico reputacional daquela chave do ponto de vista de fraude? Ela já teve fraude? Já teve fraude reportada? Então isso vai trazendo insumos para que a experiência transacional do bom cliente dentro do arranjo do Pix seja mais fluida e que ele consiga barrar o fraudador independente da instituição financeira. Isso é super legal. Então, acho que a gente tem algumas lições aprendidas de mercado, né, alguns bons exemplos, mas como amarrar essa teia de compartilhamento de informações ainda é um desafio. É um desafio. Por um outro lado, os profissionais de prevenção a fraudes, eles são muito próximos. Né? Então, você não compartilha por questão de sigilo dados, né?
mas você compartilha boas práticas, experiências. O dicionário, fazer, a biblioteca. Exatamente. Então isso é super relevante, isso é super importante. A gente tem grupos de trabalhos dentro da FEPRABAN, dentro da ABEX, para essa troca de experiências aí que é super relevante. Ai, Márcio, estamos quase chegando ao final, mas eu acho que assim, já vou fazer mais novos convites para você. A gente pensa depois em fazer novos episódios. Eu tenho 2 perguntinhas para a gente concluir aqui o episódio de hoje. Bom, como que você acredita que se formam as melhores práticas ou as melhores metodologias para se prevenir? E a segunda pergunta, se você quiser emendar também, é como chegar neste equilíbrio entre prevenção e recuperação, porque prejuízo vai existir, como você disse, a criatividade está aí para todo mundo. Então, nesse sentido, dentro da sua especialidade, dentro da sua vivência, o que você vê hoje de mais atual para se prevenir e como que a gente equilibra aí os custos dos investimentos? Legal. Eu acho que tudo parte do conhecimento, né? Hoje a gente não tem uma escola que forma profissionais de prevenção a fraudes. Na verdade agora tem os grandes amigos da RLA, né, até mandar um abraço aqui para eles, que eles se propõem a formar profissionais de prevenção a fraudes. E o que a gente sempre fala como lema, né, quem está aí há alguns anos no mercado, é que o profissional de prevenção a fraudes tem que conhecer mais o negócio do que o dono do negócio, tem que conhecer o produto mais que o dono do produto. Porque ele é quem vai prover a segurança para que aquele negócio seja saudável e para que aquele produto seja rentável dentro da companhia, né? E para que ele possa mergulhar então dentro dos processos, no mapeamento de riscos, para que tenha esse equilíbrio, né, de segurança versus rentabilidade versus receita, que é o que todo mundo busca no final, né? Que a gente tenha negócios saudáveis, baratos para a sociedade, né? Que você tenha menos falso positivo, menos impacto nas pessoas idôneas que querem consumir o seu produto ou serviço. E hoje a gente tem uma série de tecnologias que nos ajudam, né? Então, eu acho que tem várias tecnologias que precisam ser consolidadas, a gente precisa trabalhar ainda no compartilhamento para a gente ter bases únicas, bases confiáveis, mas acredito eu, né, que tecnologias para identificar o portador, o cliente, através de um dispositivo móvel, que pode dizer mais sobre ele do que ele mesmo, é super interessante. Quando a gente fala das biometrias faciais, elas vieram para ficar, e eu sou entusiasta de diversas outras tecnologias, como por exemplo biometria de voz, biometria de finger, né, para que a gente tenha uma experiência fluida, uma experiência sem fricção para o usuário, mas uma experiência muito segura. Porque assim, é fácil você ter um processo seguro, cria uma série de fricções. Exato. Né? Mas o que acontece e aí não na vende prática? Também. Exato. O fraudador ele permanece na fricção, na jornada, porque ele é persistente, e o fraudador abandona. E você fica só... O idôneo abandona, né? O idôneo abandona, exatamente. Você fica ali só com o fraudador, então, na sua jornada altamente frixiva, né? Então, isso é muito, muito verdade, assim. Mas essas tecnologias vieram para ficar, e eu acho que é uma cultura data-driven. Né? A gente precisa tomar decisões cada vez mais baseadas em dados. Hoje em dia, né, ainda a gente ouve falar bastante do feeling, né? Poxa, vamos fazer desse jeito porque eu tenho certeza que desse jeito dá certo. Às vezes até dá, mas como que você convence de fato uma tomada de decisão se você não está embasado em dados? Né? Como que você senta com o board de uma companhia, com um diretor e fala, olha, eu preciso de um investimento dessa natureza porque eu acho que isso aqui vai ser bom. Eu acho. Mas você acha de onde, né? De onde você tirou isso? Não, minha mãe, veja bem. Então eu acho que dados, eu acho que tecnologia, ele vem para suportar, né, uma experiência cada vez mais fluida do usuário, uma experiência cada vez mais rentável para as companhias quando elas promovem os seus produtos. E aqui a gente entra nessa dinâmica do equilíbrio, que é a última pergunta, né? Eu que venho de uma geração antiga de profissionais de prevenção a fraudes, eu lembro, né, que a gente tinha departamentos enormes que falavam, não, todo produto tem que passar por mim para ver o que eu tenho que barrar. Ou, não, a gente vai colocar uma série de controles porque isso tem risco demais. Era meta já, né? Era meta. E assim, eu acho que o profissional moderno de prevenção a fraudes é um profissional que consegue medir o risco daquele negócio, medir o risco daquele produto e combinar com a companhia se aquele risco é apropriado. E aí a gente volta no apetite de risco. Exato. A discussão aqui não é prevenir fraudes.
mas é apetite de risco, o que a gente quer juntos enquanto companhia, enquanto produtos, né? E quando você traz essa mentalidade para a mesa, aí tudo muda. Sim. Porque, né, muitas vezes dentro das companhias, o profissional de risco, ali de crédito, de prevenção a fraudes, de controles internos, de risco operacional, era visto como... O que barra todos os negócios. o impedidor de negócios. Mas não, quando a gente se posiciona como um parceiro de negócios, a coisa flui muito melhor, né? Como você aprova mais, perde menos e proporciona uma experiência mais fluida. Eu acho que essa é a dinâmica de uma discussão saudável, madura no ambiente de negócios atual. E eu concordo 100%. Essa é uma frase, eu brinco sempre que eu sou do papo reto, né? E aí às vezes as pessoas veem, não, eu quero ser inflexível. Bom, num país que a gente tem não só a maior criatividade de fraude, mas uma população super endividada, fecha o país para balanço, não faz mais nada e espera todo mundo quitar as dívidas para a gente voltar, né? Então, o que você está me dizendo, e aí eu volto nessa questão, é o apetite de riscos versus o tamanho do bolso que eu estou disponível para equilibrar as contas e eu diria além. É um equilíbrio de posturas, de mentalidade. Exatamente. Porque o dono, ele não quer deixar de vender, quer tracionar o negócio. E ao passo que também eu vejo essa mudança muito nos advogados, já que você falou que você acha que eu sou... Que advogado era isso, põe cláusula assim que não pode, tal. Não, tem que ser pró-negócio. Exatamente. Então essa postura, graças a Deus, ela tem chegado mais no mercado, tem avançado bastante. Acho que tem um caminho largo ainda para a gente evoluir nessa linha, né? E para que todas as áreas de conhecimento sejam áreas pró-negócio e não cada um defendendo ou vender mais ou barrar mais. Porque a área de vendas quer tirar tudo. Põe o CPF, já vem tudo, preenche tudo, fraudadorama, né? Exatamente. Então, assim, como a gente pode ter um negócio saudável? Eu acho que essa é a discussão. É isso aí. Bom, e finalizando essa discussão, que foi um bate-papo delicioso, e assim, a gente ainda ficaria por horas, e já teve muito corte nessa edição, vocês vão ver. Eu finalizo com o quadro que sempre me colocam para travar a língua e hoje vai sair, se Deus quiser, porque eu treinei em casa. O Quick Quiz que a gente tem. A gente finaliza mais num bate-bola, assim. E é justamente até para as pessoas que no final querem sintetizar um pouco do aprendizado, né? E eu faço uma brincadeira para a gente terminar de forma agradável com a energia lá em cima. Então, neste bate-bola, eu vou fazer 3 perguntinhas e acredito que você vai sair super bem. Vamos lá. Então, primeira pergunta, vender mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Nessa analogia das fraudes, onde que eu coloco mais, né, o investimento? Vender mais porque é fresquinho. Arrasou! A gente precisa de receita. É isso, adorei. Segundo, cara crachá no digital, cara crachá na mesa ali no analógico? Depende, quem é o seu cliente e qual que é o canal. Olha, adorei. É isso, né? Hoje é o cara crachá. Você falou do Face Match, as biometrias e tudo é cara crachá. E pra gente terminar, você citou o historiador durante o nosso bate-papo e a gente gosta de referências. Às vezes as pessoas não conseguem materializar ou tangibilizar tudo que a gente está falando. Você tem alguma referência de um filme ou de alguma série que possa contextualizar tudo isso que a gente conversou? Olha, eu vou trazer 2 filmes para vocês aqui. Um é Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio. Você vê ali toda a jornada, então, de uma pessoa que se torna um fraudador. E é interessante isso, e hoje ele está do lado do bem da história. O segundo é um filme que se chama Fraude, que ele conta um caso real de uma fraude interna, que o funcionário ele chegou a quebrar o banco britânico, que se chamava Banco Beringers. Caramba! Então, esse eu não assisti. O Prenda-me se for capaz eu assisti e amei também. Então a fraude é super recomendado aí também, para que vocês, né, tangibilizem um pouco mais o que é esse conceito do triângulo da fraude. Muito bom, já tenho aqui uma dica para mim no final de semana e mais um plus. Uau! A gente tem visto muito esse processo de mudança de documentação, né? O próprio governo tentando trazer uma universalização, uma conversa de documento, né? Então a pergunta final é: RG ou CPF? RG. Olha, fantástico, porque muita gente sabe da dificuldade de fazer o cruzamento desses 2, vamos dizer, documentos. E RG a gente acaba tendo mais campos, é isso? Documento mais completo. Aí. Você traz mais informações, mais atributos ali dentro. Muito bom. Te agradeço demais. A gente finaliza com um tintim aqui das nossas canecas. Muito obrigada. Você sempre bem-vindo.
E não deixem de acompanhar todos os próximos episódios com mais especialistas aqui na mesa do Procast. Muitíssimo obrigado pelo convite e até a próxima.